Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Hoje a gente vai falar sobre o final do reinado de Davi, o final da sua vida à frente do povo de Deus. Como se deu isso? Apesar do pecado de Davi, ao ter adulterado com Batseba, Deus trabalhou nas circunstâncias e restaurou o seu relacionamento com Davi. O filho de quem Batseba havia originalmente se engravidado acaba morrendo. Mas Davi dá um outro filho a Batseba, e esse filho se tornaria aquele que seria o novo rei de Israel, Salomão. Além disso, durante a sua jornada, Davi ele enfrentou ainda alguns focos de resistência, algumas rebeliões, alguns enfrentamentos com alguns povos ao seu redor, e Deus Deus deu a ele a vitória em todas essas situações. Porém, no final da sua vida, Davi resolveu contar o seu povo, fazer uma contagem do seu povo para saber quantas pessoas ele tinha à sua disposição. E a Bíblia fala que isso foi contra a vontade de Deus, que Deus não tinha esse interesse. Existe uma diferença entre os relatos de Crônicas e de Samuel. Samuel fala que Deus ordenou que Davi fizesse isso. Crônicas fala que um espírito maligno induziu Davi a fazer essa contagem. Não precisamos nos deter com relação a isso, porque o livro de Jó mostra que Deus às vezes envia espíritos ruins para poder executar aquilo que ele deseja. Pode parecer estranho para nós isso, mas é o que o texto bíblico nos apresenta. É claro que a gente tem que entender isso como uma vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permite que o inimigo nos tente para que nós venhamos a ser testados e provados na nossa fé. E nesse caso Davi falhou, Davi acabou fazendo uma contagem do povo, isso gera uma praga sobre o povo, e Davi eventualmente ora, se arrepende, fala que pecou e etc. e tal. E o texto de Samuel ele termina aí. Só que o texto de Crônicas ele vai mostrar uma outra faceta muito importante da vida de Davi, que foi a passagem dele de bastão para Salomão. Porque Davi tinha alguns planos. O principal plano de Davi era construir o templo do Senhor. Um templo físico onde a arca pudesse ser colocada. O templo, nessa época, era uma tenda, né? Era o tabernáculo. E Davi entendia que a arca da aliança deveria ser colocada num templo de alvenaria. Então, Davi pede permissão a Deus para que ele possa construir o templo, só que Deus diz para ele que ele não seria a pessoa a construir o templo porque havia muito sangue nas suas mãos. Ele havia sido, que havia tido muitas batalhas, etc. Né? E Deus entendeu que não seria Davi que iria construir o templo, seria seu filho Salomão. E aí você poderia pensar assim, então Davi deixou Salomão, entregou Salomão nas mãos de Deus e disse, Salomão, está contigo agora a tarefa de construir o templo. E não, na verdade o que a gente percebe lá no relato de Crônicas, depois do relato da contagem do povo, é Davi preparando todo o terreno para que Salomão pudesse executar a sua obra. Ele designa pessoas para serem sacerdotes no templo, designa pessoas para serem porteiros, ele consegue matéria-prima para isso, inclusive, ele cede a planta de como seria a forma com que o templo seria construído. Então, Davi ele faz de tudo que ele pode para poder facilitar a vida de Salomão, quando Salomão tivesse a oportunidade de construir o templo. E essa é uma lição muito interessante, muito importante para nós, porque às vezes nós, quando vivemos, seja em família, seja no trabalho, seja na igreja, muitas vezes a gente não gosta de passar a bola para frente, dando todas as ferramentas necessárias para que o trabalho seja bem feito. Muitas vezes nós nos ressentimos de que nós não somos valorizados e entregamos os nossos ministérios ou entregamos as nossas funções no trabalho sem dar condições para que a próxima pessoa que irá executar a função
a exerça da forma correta, da melhor forma possível. Então, o que o relato de Davi nos apresenta é que nós não podemos nos sentir tristes quando chegar esse momento. E não só isso, a gente deve honrar a oportunidade que Deus nos deu de estar fazendo a sua obra, ou de estar levando o seu nome ao executar um determinado trabalho, e honrar Ele não só enquanto nós estamos ali, mas também na nossa saída, facilitando a vida daquela pessoa que irá entrar. Então, se você estiver numa situação dessa, se você se ver algum dia numa situação dessa, em que você vai precisar passar a bola para frente, dê um testemunho certo, não só durante o seu trabalho, de que você é um bom profissional, porque você é uma pessoa que tem Cristo no seu coração, mas dê um bom testemunho também na sua saída. Não faça como muita gente, que para poder sair do seu trabalho e ganhar a multa do FGTS, começa a trabalhar mal, de olho na possibilidade do seu patrão mandar embora sem justa causa. Não, tenha uma atitude de cristão, não honre somente a Deus e dê um bom testemunho enquanto você estiver trabalhando. Faça isso também na sua saída. E desta forma, você estará garantindo que você estará dando um excelente testemunho de como Deus transforma a sua vida. Faça isso. Honre o Senhor, não só no seu trabalho, mas também na sua saída. Paz e graça. Que Deus os abençoe.